Ao vivo. O microfone está mudo. Elizabeth, está mudo. Sim. Está mudo, Isabel. Está mudo. Isabel, está mudo. Sim. Ô, Laura, pode se apresentar, então. Tá certo. Você teve probleminha com ela? Ok. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de... Vou me apresentar, porque tivemos um problema técnico aí. Eu sou a Laura Cristina Rocha Guimarães. Eu sou enfermeira, especialista em micropigmentação paramédica, consultora técnica de biodescontaminação de superfícies, e gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer a comissão organizadora desse congresso, que é um marco para a categoria da enfermagem, onde nós vivenciamos esse momento que é favorável para esses profissionais, para nós profissionais, que apresentamos aí estarmos inseridos em todos os processos de saúde, se tratando do cuidado. Então, Vinícius, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade dessa noite e poder apresentar um pouquinho desse universo da micropigmentação paramédica para o nosso público, tá certo? Então, o nosso assunto da noite é a contribuição da micropigmentação paramédica na reconstrução da areola em mulheres mastectomizadas. Se tratando de câncer de mama, é importante destacar que 1 a cada 8 mulheres, elas são afetadas durante a vida. A gente está falando aí de uma doença multifatorial, constitui um problema de saúde pública. Anualmente, nós temos aí 1 milhão de novos casos. Então, por esse motivo, se faz de extrema relevância abordarmos assuntos que vão trazer aí, vão minimizar os impactos da mastectomia, que é uma das formas de tratamento dessa doença. E se tratando de mastectomia, a gente fala diretamente no impacto da autoestima dessas mulheres. Porque pensar que a mama é o órgão que traz a feminilidade das mulheres, que traz a doçura, que traz a essência feminina. E aí, apresentando um pouquinho sobre mastectomia, é importante ressaltar que a resposta a esse tratamento, a essa cirurgia, ela é individual, Cada paciente, ela apresenta uma resposta para esse enfrentamento. E daí que se faz importante o profissional, no caso, eu, enfermeira, desenvolver um plano de cuidado para atuação nesse momento que é pós-mastectomia. Esse procedimento que a gente realiza é um procedimento que nós fazemos 4 meses após a cirurgia, onde essa paciente ela já está mais estabilizada, tanto emocionalmente, para favorecer aí o processo de cicatrização, porque é importante. A gente vai falar um pouquinho, então, desse processo, que é que a gente chama de reconstrução do complexo papilar, areolo papilar, que no caso seria da areola. E aí, a gente pensando aqui, eu tenho uma paciente que foi mastectomizada, é uma mastectomia simples, eu não tive nesse momento aí a retirada aí de linfonodos axilares nesse caso, a gente teve retirada somente aqui de parte do músculo peitoral e de glândulas mamárias. Fez enxertia, e aí essa paciente, ela chega dessa forma para a gente poder estar executando o plano de trabalho, avaliar questão de coloração,
avaliar a questão de textura de cicatriz, para a gente poder fazer um projeto e aí sim fazer a reconstrução da areola. A técnica de micropigmentação é uma técnica que ela tem princípios da tatuagem. Não é uma tatuagem, porque a tatuagem, a gente tem a implantação de pigmento na derme. E quando se trata de micropigmentação, nós estamos falando aí de implementar, de micropigmentar a epiderme, que é a camada mais externa da pele. Então, é uma alternativa inovadora, é uma técnica simples, ela, na verdade, ela vai requerer do profissional uma habilidade artística, que isso a gente desenvolve. Ela é realizada em ambulatório, em consultório, de baixo custo, apresenta as baixas taxas de complicações, e aí se a gente pensar nisso, né, que taxa de complicação, né, qual complicação poderia acontecer num procedimento de micropigmentação? E aí eu posso falar que com a minha experiência e com os estudos de caso, às vezes o paciente que teve no passado um tecido necrótico, qualquer trauma posterior pode demorar aí essa cicatrização, então a gente tem que estar muito com cuidado, com critério no momento que a gente está na pressão do dermógrafo, implantando esse pigmento, eu tenho que estar preocupada com a camada que eu estou atingindo, o peso da mão, tudo isso é muito importante. Por isso que esse procedimento é importante ser realizado por um profissional de saúde que entenda aí da fisiologia para poder entender processo de cicatrização, o processo completo. E a gente tem que ficar sempre atento também numa anamnese muito bem feita para identificar aí possíveis complicações e evitar com testes, né, no caso de alergias e até mesmo infecções. Então, aqui, quando a gente fala lá em relação às infecções, a gente pode pensar que aqui eu tenho uma paciente que foi mastectomizada. Esse procedimento ele foi realizado 8 anos após a mastectomia. Na verdade, é uma doença que mexe muito com a autoestima da mulher, porque está diretamente relacionada à sexualidade, e a gente percebe nesse cenário que os companheiros, eles ficam adoecidos nesse momento e impedidos de estar com essa companheira aí, favorecendo uma experiência menos dolorosa. E nesse caso, foi uma história muito bonita, onde o companheiro estimulava essa paciente querida a finalizar, né? Porque a gente percebe que a micropigmentação paramédica, ela dá aquele toque final no trabalho do cirurgião. Ela complementa. E, na verdade, isso falando fisiologicamente. Quando eu penso na questão do cuidado, na questão do resgate de autoestima, a gente fala que esse procedimento, ele favorece o recomeço de uma nova história. A gente sabe que não tem a papila, né, não tem o mamilo, e aí a gente, através da técnica, desenvolve aí, com a utilização de agulhas, eu vou falar um pouquinho mais para frente, essa maquiagem 3D, para dar esse ar realístico do procedimento. E aqui é muito importante, quando a gente falou anteriormente em relação à prevenção de infecções, é importante que nós utilizemos coberturas de qualidade, né? Então, aí a gente vai utilizar um filme de poliuretano que é impermeável, que vai favorecer aí o meio da ferida, que a gente vai falar, no caso, eu não tenho uma ferida, né? Eu vou ter uma lesão, porque o que é o procedimento? O procedimento é realizado com agulhas, e são agulhas que vão promover a implantação do pigmento. Então, se a gente está falando de epiderme, eu não vou ter sangramento, né? Eu não vou ter dor, porque a gente sabe que essas estruturas, elas estão na camada, na derme, e não na epiderme.
Então, a utilização de coberturas que vai favorecer aí uma segurança nesse processo de cicatrização e evitando também as infecções. Ser enfermeira e atuar com micropigmentação paramédica traz uma segurança maior, porque nós somos conhecedores do tratamento de lesões. E aqui é o momento que a gente precisa estudar, capacitar e colocar em prática, para poder trazer para o nosso paciente um procedimento com segurança, né? A entrega. Hoje, a gente precisa pensar em cuidado na experiência do cliente, na experiência do paciente, que é diferente da satisfação. Quando eu falo de experiência, eu falo da percepção dele frente ao meu procedimento, frente ao meu atendimento. Então, esse é um viés muito falado na atualidade em relação à experiência. Né? Então, no momento que você também recebe uma paciente, informar os passos do procedimento, informar quais são as ocorrências pós-procedimento, isso é muito importante e minimiza qualquer angústia do procedimento. E aí, de repente, vocês estão pensando, né, qual angústia? A gente tem um tempo de implantação do pigmento. Tem uma regra. Quanto maior trauma eu causo, menor implantação de pigmento, porque eu não posso ter líquido na cavidade que eu estou fazendo as perfurações para o pigmento entrar. Então, no início, a coloração, o pigmento, ele sofre uma fagocitose, né, pela presença de macrófago. Teve um trauma, imediatamente o sistema imunológico, ele direciona aí os macrófagos, que são as células de defesa, para poder fagocitar. Então, se esse trauma ele é muito intenso, a presença de macrófagos será muito grande, e aí não teremos a implantação do pigmento. Vamos lá, então, vamos seguir. E aí é uma técnica que é conhecida como maquiagem permanente ou de longa duração e que vem do inglês, permanent makeup. A finalidade tem a finalidade estética, que é do embelezamento. Eu acho que todo mundo conhece aí hoje em dia procedimentos de sobrancelhas, procedimentos de lábios, né? Pessoas que fazem aí a micropigmentação para algumas, para fins estéticos, na verdade. E também ela tem o viés de correção, né? Que é o nosso caso, que é para tratar aí um trauma, um procedimento cirúrgico, e isso é um fator de muita visibilidade, até mesmo para a enfermagem, atuando com esse segmento, porque nós somos parte fundamental aí para poder concluir um trabalho de um cirurgião, né? A gente consegue minimizar. Antes seria feito, de repente, um procedimento de enxertia, né, onde teremos cicatrizes. Então, a gente consegue minimizar todas essas questões fazendo um procedimento simples, de rápida duração, sem muitas complicações. Nós temos, porém, algumas contraindicações, né, e aí a gente vai pensar doenças autoimunes, justamente por causa da presença, né, do aumento da questão da imunidade, alergias, se eu sei que a pessoa já teve uma alergia de algum componente, por exemplo, de uma tatuagem no passado, eu não vou arriscar. E aí a gente tem que ficar atento nesse primeiro contato, nessa anamnese. Geralmente, os meus pacientes, eles vêm com indicação médica, né, a gente apresenta o trabalho para os médicos, e aí, em parceria com eles, a gente consegue fazer uma interação para trabalhar com essa equipe multidisciplinar e aí conseguir ter uma anamnese rica em relação aí à utilização de medicamentos, que isso tudo faz muita diferença. Quando a gente se trata de correções, né, aqui eu não vou falar de paciente mastectomizada, né, foi uma paciente que foi submetida a uma cirurgia, evoluiu com uma cicatriz aí no complexo areolar, e aí a gente pode fazer aí a correção micropigmentando, que melhora muito a estética, melhora muito o aspecto da cicatriz. Aqui uma área de hipocromia, né, foi feita essa paciente, ela fez uma cirurgia,
e aí perdeu parte da coloração e através do procedimento a gente consegue devolver essa cor e trazer para o mais real possível, minimizando aí a ansiedade, a baixa autoestima. Aqui já é um caso que nós falamos lá da mastectomia, é uma paciente de 25 anos que apresentava genes de alta suscetibilidade para desenvolver o câncer, então foi feita uma mastectomia preventiva, e essa paciente evolui para necrose, sendo necessário aí um período para tratamento dessa lesão, e posteriormente, quando a gente recebeu a paciente, a gente trabalhou essa cicatriz. Então, existe um procedimento chamado micropuntura ou microagulhamento, onde a gente permeia ativos para melhorar a característica dessa cicatriz. Então, eu consigo melhorar a espessura, textura, com esse procedimento, antes de fazer a micropigmentação. Porque micropigmentar um tecido íntegro é muito diferente de micropigmentar um tecido que apresenta aí uma cicatriz, que apresenta erosões, abaulamentos, isso tudo, ele diminui, na verdade, a qualidade do meu trabalho. E aí, posterior a 30 dias, ela ficou com essa característica, que a gente percebe uma melhora, foi muito positivo, essa melhora dessa micropigmentação, esse microagulhamento com ácido hialurônico, e a gente conseguiu fazer com que ela fosse para casa sim. Então, é uma atividade que a gente trabalha com autoestima a todo momento e com possibilidades. Sem se falar no cuidado, né? Eu acho que esse destaque do cuidado, ele tem que estar sempre presente em nós, enfermeiros. A reconstrução da areola mamária, há algum tempo, era realizada através dos enxertos que a gente falou. Existiam casos que eram tirados aí da virilha, né, e isso favorecia algumas cicatrizes. E cicatrizes, para algumas pessoas, é extremamente complexo, né? A pessoa, ela lida com esse estigma, ela lida com essa não aceitação. Então, poder fazer a reconstrução com a micropigmentação elimina essa angústia de ter uma cicatriz. Vale a pena destacar também que é importante avaliar a idade do paciente, avaliar aí a questão emocional, a questão econômica, para entender como vai ser esse pós-procedimento, né, da mastectomia, porque tudo isso vai interferir nessa recuperação. Então, nós já falamos que é uma técnica realizada em ambulatório, né, um consultório que a gente tem com todas as práticas de biossegurança, né, nós precisamos estar atentos a essas questões, ainda mais agora no momento da Covid, né, em relação à desinfecção aí das superfícies, com a utilização de saneantes específicos, que trará aí a segurança, tanto do paciente quanto de nós, executores da técnica. Isso faz toda a diferença. A enfermagem, ela atua na estética, tanto reparadora, quanto na estética do embelezamento, e com muita segurança. É um diferencial que nós, enfermeiros, podemos apresentar ao mercado, porque nós detemos o conhecimento aí de biossegurança que agrega, né, valores aos nossos procedimentos. Então, é uma técnica que geralmente a gente demora 2 horas para executar, né, a paciente chega, a gente faz um teste de colorimetria, a gente vai fazer um teste de altura de areola. Se foi uma mastectomia, fugiu a palavra, se foi uma mastectomia bilateral, nós tentamos resgatar aí um histórico de coloração do passado. Se ela não tem esse histórico de coloração de areola, a gente vai desenvolvendo algumas cores até chegar no que ela almeja. Então, é uma técnica realista e é uma técnica acessível. Aqui, o momento que a gente está fazendo aí essa medição, né, a gente faz a medição através aí do processo
processo tifoide para poder avaliar qual que vai ser a altura. Às vezes, nós não conseguimos trazer aquela simetria perfeita por conta aí mesmo dessa reconstrução, né, dos arranjos que são feitos. Então, tudo é feito com o aval da paciente, né? A gente vai explicando em cada momento e, a partir disso, ela vai validando a sua informação e a sua ideia. Porque a gente está falando de um trabalho também que é artístico, né? A gente precisa de entender que é um trabalho que existe uma técnica, mas que, por detrás dessa técnica, tem arte. Aqui, eu queria destacar a utilização do equipamento, é um equipamento chamado dermógrafo. Hoje, nós trabalhamos com uma tecnologia alemã, que é o que tem de mais moderno no mundo para dermopigmentação, e isso significa ter espessuras de agulhas milimetricamente, o que favorece no resultado final, trazendo esse realismo aí com muita propriedade, e a gente percebe que a naturalidade é relacionada com a escolha da agulha. Então, a gente tem agulhas de 5 pontas, 6 pontas, 7 pontas, e cada agulha, ela tem um posicionamento que favorece aí o que a gente chama de manobras, né? A gente escolhe a manobra que vai fazer com essa agulha de acordo com a projeção de luz e sombra que eu preciso no momento. Então, esse é um trabalho que a gente avalia a paciente, avalia todo o histórico dessa paciente e aí escolhe, a partir disso, a agulha a ser utilizada. Geralmente são necessários 2 procedimentos. A gente faz um procedimento com 30 dias, a gente avalia aí a necessidade de estar implantando pigmento em áreas que foram absorvidas, trazendo aí a necessidade de retox mesmo. Então, aqui eu tenho uma paciente, minha paciente fofa, com uma história de vida muito bacana, e foi um procedimento muito bacana de fazer, que era uma paciente que não se olhava no espelho. E esse resgate de se olhar, ele traduz para a gente a missão cumprida. Então, poder entregar para essa paciente, não uma areola, mas a possibilidade de recomeçar, de se olhar, de aceitar a sua imagem e de ser, né, feliz novamente, não tem preço. Assim, é propósito de vida. Algumas desvantagens da micropigmentação paramédica, é importante ressaltar que nós precisamos apresentar sempre os 2 lados da moeda. Então, não vai restabelecer terminação nervosa, né, até mesmo porque a gente está aí micropigmentando a camada mais externa da pele. Não é um procedimento definitivo, também devido à pigmentação ser na epiderme. Então, tem uma duração em média de 2 anos, é necessário retoques e até novos procedimentos. É importante a gente falar das etapas da micropigmentação. Então, é importante que o profissional, nesse momento, ele faça uma implantação de quantidade ideal de pigmento. Eu preciso de fazer uma quantidade ideal, até mesmo porque, devido àquela presença que nós falamos anteriormente dos macrófagos, eles vão fagocitar o pigmento. Então, eu preciso sempre de fazer um procedimento mais escuro do que eu quero, porque vai clarear 40%. Precisão na entrada da agulha da pele. Essa precisão, ela está me falando que eu preciso de implantar o pigmento na epiderme, e aí a espessura, né, com que eu vou entrar na pele, ela é importante, o peso da mão, as manobras, tudo isso é importante. A implantação do pigmento na camada ideal da pele, porque se eu implantar pigmento na derme, a gente fala que vai chumbar, e aí fica pesado, não fica real, então eu preciso de ter aí essa expertise de fazer uma técnica muito bem feita, e o mínimo de inflamação, porque se eu provoco inflamação, eu não terei implantado o pigmento que eu quero. Então, é um procedimento que não pode sangrar. Vai sair linfa, e assim, se sangrar, é muito pouco.
E aí essa foto é uma foto que retrata, né, no final do procedimento, a nossa entrega, a nossa dedicação em relação a resgatar histórias, a contribuir com o papel do cuidado, porque aqui a gente gera vínculo, a gente cria possibilidades e a gente faz tudo isso com embasamento científico, que é o mais importante, né? Você trabalhar com embasamento científico, está respaldado aí pela literatura, buscando no seu procedimento qualidade, buscando ciência, né? Eu acho que não tem como não dar certo. E esse foi um momento muito bonito também, dessa pessoa que eu tenho muita dedicação, porque foi uma guerreira, né? A gente, em todos os procedimentos, as nossas pacientes, elas assinam um termo de consentimento para postagem das fotos, e é muito importante esse momento para mim, enquanto enfermeira. E aqui é o consultório, né? Eu atendo no consultório na Avenida dos Andradas, onde a gente favorece novas histórias, onde a gente favorece novas possibilidades de recomeço, através aí de uma técnica inovadora. O momento em saúde, ele é inovador, nós precisamos nos reinventar a todo momento. A enfermagem é uma profissão onde nós estamos inseridos em todos os processos de saúde, podendo executá-los com muita maestria. Nós podemos estar inseridos na gestão do cuidado, nós podemos estar inseridos em processos de auditoria, em processos de acreditação, né? Nós estamos inseridos na assistência, fazendo toda a diferença. Nós estamos inseridos na estética, contribuindo aí com procedimentos seguros através da biossegurança, através de respaldo científico, né, literatura. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar um pouquinho desse universo para vocês e deixar o meu abraço. Eu não sei se o Vinícius quer fazer alguma abordagem, Vinícius, ou Isabelle. Só gostaria de agradecer mesmo, Laura, pela sua palestra, foi muito engrandecedora, e agradecer a presença de cada um neste evento que a gente está encerrando hoje. A gente volta amanhã 9 horas. Muito obrigado, viu, Laura? Se quiser deixar uma mensagem para todo mundo. Na verdade, eu gostaria, sim. Eu gostaria de deixar uma mensagem para os colegas enfermeiros, para que nós possamos estar mais unidos e que nós possamos transformar a história da nossa profissão. O momento é favorável, o momento está sendo um marco de exigência para que cada um de nós possamos nos reinventar com novas possibilidades. E é nesse momento que nós vamos favorecer essa transformação. E ela só será possível através de muito conhecimento, porque o conhecimento, ele empodera. O conhecimento, ele não se diz de nenhuma categoria profissional, ele diz do indivíduo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, né, desse encontro, e vamos aí estabelecer esse vínculo, né, entre os profissionais, esse network, ele vai fazer com que nós estejamos mais próximos para poder discutir casos, para poder ligar para o colega e falar como podemos fazer daqui para frente, o que você acha desse caso. Eu acho que isso é muito rico. Espero que nós possamos ter o 2º, o 3º, o 4º, o 5º Congresso de Enfermagem com tamanha dedicação de todos os envolvidos e que também nós possamos contribuir a cada dia para uma saúde, para as pessoas, para a sociedade de qualidade. Tá certo? Uma boa noite.